Bem, de volta, agora a gente começa o que eu chamo de primeira passagem, né, o first pass, em cima dos thumbnails que a gente definiu na etapa anterior. O processo aqui é o seguinte, eu vou pegar o thumbnail e desenhar por cima, agora com um pouco mais de atenção nas referências que eu tenho ali no meu segundo monitor, ok? Eu vou começar pelo último, porque os dois primeiros eu já fiz o vídeo, eu já gravei o time-lapse para você. Então eu vou diminuir a opacidade dele aqui, criar um layer novo e começar a desenhar por cima e falar um pouco do que eu estou pensando nessa etapa. Tá? Deixa eu só testar meu brush para ver se está funcionando. Ok. A primeira coisa é garantir com que eu não mude demais a silhueta, tá? Um erro bem comum aqui nessa etapa é a gente, por estar olhando nas referências com um pouco mais de atenção, a gente começar a colocar detalhes que trocam um pouco a aparência inicial da silhueta, perdendo assim o propósito de todo o trabalho que a gente fez em ter explorado elas primeiro na etapa do thumbnail. Um outro problema é quando você manda o thumbnail para o cliente gosta, faz a sua escolha, e aí na primeira passagem de desenho, que é isso que a gente está fazendo agora, a gente muda alguma coisa que acaba, o cliente acaba falando, pô, mas o antigo estava mais legal que esse novo, apesar dos detalhes, eu gostei mais do antigo, etc. É algo bem ruim de escutar, porque aí fica bem visível que a gente jogou tempo fora, né? Então, a ideia aqui é esquecer de criar detalhes extras que troquem muito, que tirem muito da impressão inicial do thumbnail, tá? Então, por isso que aqui eu estou só contornando o thumbnail inicial, para depois sim colocar um pouco de sentido na anatomia, na distribuição dos detalhes, etc. Então, nessa etapa, se preocupa em olhar as referências, tentar pegar uma coisa aqui, outra colar, um detalhe em cada parte do seu quadro de referências, interpretar ele no seu desenho, mas não se prende somente em fazer o desenho perfeito, a ilustração, né, nessa etapa, porque a gente ainda está no processo de criação, a gente está na pré-produção da arte conceitual, que por si só já é uma etapa de pré-produção. De novo, vamos desligar o cérebro do modo criativo, que é bem guiado de forma randômica, né, bem maleável. Vamos colocar um pouco agora o lado analítico da coisa. Que shape a gente pode começar a incorporar aqui para passar a ideia de agressividade do personagem? Que, querendo ou não, ele é um mercenário, ele tem que parecer agressivo. Eu vou reforçar esses triângulos aqui no cabelo dele. Talvez agora a gente até, ó, tá vendo? Já tem até uma desculpa para voltar para o shape anterior do cabelo, que era mais reto, mais angular, né?
Lembra que a gente viu que tudo que é angular é um pouco mais travado, é um pouco mais estável, né? E tudo que tem pontas, como o triângulo, passa a ideia de que pode machucar, que é um pouco mais agressivo. Diferente se eu pegar o cabelo e fazer o que eu estava fazendo agora há pouco, que é colocar linhas mais suaves aqui. Já ficou, o cara fica um pouco mais amigável. Não é isso que eu quero. Quero combinar um pouco de agressividade com o apelo que ele pode ter em algum outro elemento. Essa é a ideia de linguagem das formas que a gente aplica enquanto no modo. Eu inventei meio que agora esse lance de modos, tá? Mas acho que vai dar para assim, entender o que eu estou tentando te explicar. Enquanto no modo analítico eu apliquei a ideia de linguagem das formas. Agora eu volto para o modo criativo e vou rabiscando, tentando encontrar sentido na silhueta que eu já tenho aqui. Eu acho libertador entender o processo de criação dessa forma, porque quando eu comecei eu achava que você tinha que saber de antemão todos os detalhes que você criava para o seu personagem. Você tinha que meio que o desenho em si era só um reflexo quase em tempo real das coisas que estavam na cabeça do artista. Eu ficava impressionado com essa habilidade. Não que para algumas pessoas sejam assim, tá? Tem artistas por aí que se você vê ele desenhando em tempo real, a gente fica bobo porque o cara ele consegue puxar detalhes sem fazer muito sketch, né? Ele já vai desenhando direto. Mas essa é a exceção e não a maioria. A maioria das pessoas, vamos dizer, normais, elas precisam entrar em dois modos diferentes, né? Um modo mais livre e um modo mais regrado. E isso liberta a gente de ficar encanado demais com a técnica, né? A gente fala, bem, já que eu estou no modo criativo, eu vou me divertir, vou usar a referência, vou desenhar apenas. Depois eu me preocupo em consertar o desenho, fazer com que ele pareça correto. Acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar para essa aula aqui. Tá, vamos consertar essa silhueta que está muito próxima aqui. Eu vou até editar um pouco. Vamos puxar o braço dele um pouco mais para fora. Lembra, né? Aquela silhueta, a lance da silhueta, a ideia. A gente tem que garantir que tem espaços negativos e positivos bem visíveis. Então, afastando o braço dele aqui do corpo dele, eu garanto esse shape aqui interno mais visível. E aqui é importante, né? Até quando eu vou ficar fazendo esse desenho? Até você ter uma ideia de todos os elementos que você vai usar na etapa final, tá? Então, se eu parar aqui, por exemplo, eu já sei que na etapa final eu não vou desenhar o detalhe no meio do cinto, né? O bucket, eu não sei a palavra em português, esqueci, mas aquele detalhe no fecho do cinto, né? Se eu parar por aqui, eu não vou prosseguir, não vou colocar mais esse detalhe. Então eu já tenho que definir, então eu acho que ele vai ter sim um detalhe central no cinto, tá? E talvez vai ter duas amarrações, né? Aquele lancezinho da calça que passa. O que eu não vou fazer é dar um zoom aqui e começar a desenhar uma insígnia, um emblema aqui dentro, um detalhe muito pequeno. Isso sim a gente faz na próxima etapa, na segunda passagem do desenho. Então aqui eu vou
desenhar, colocar detalhes até onde eu tenho as informações básicas para prosseguir para a próxima etapa. Tá? Se eu aqui colocando esse detalhe no dedo dele, eu sei que vai ser um dedo quase, vai ser uma mão mecânica, né? Agora, a forma como essa mão vai funcionar fica para a próxima etapa. Não vou ficar gastando tempo aqui. Ok? Então, veja aí o time-lapse dos outros dois personagens e eu vou continuar um pouco mais nesse aqui.